Olá, bom dia! Estamos aqui para apresentar o planejamento do TCC, Pesquisa de Mercado, a aplicação do delivery nos comércios da Baixada Santista em meio à crise. Eu sou a Karen e vou explicar um pouco sobre o tema do projeto. O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia do Covid-19, doença altamente contagiosa que afetou e matou milhares de pessoas em todo o mundo. Diante dessa situação, todos os governantes tomaram medidas preventivas, dentre elas a quarentena, medida de distanciamento social, onde só é permitido sair de casa para realizações de atividades básicas. Com a paralisação da atividade econômica e gastos com o combate à pandemia, resultaram em sérias consequências para a economia brasileira. Os proprietários dos grandes e pequenos negócios precisaram de um replanejamento e adaptação em meio à crise. Analisando a atual situação, o grupo realizou um brainstorming e decidiu fazer uma pesquisa de mercado sobre um meio de adaptação que se popularizou durante a pandemia, o delivery. Este trabalho tem como objetivo analisar se o delivery foi significativo ou não para as empresas da Baixada Santista durante e pós o período de pandemia. As pesquisas que serão realizadas têm caráter quantitativo e qualitativo. Olá, sou o Diego e estarei dando continuidade ao item Apresentação. A pesquisa utilizará das ferramentas de administração para coletar dados e ver como o delivery está afetando as empresas diante do cenário atual e como a visão administrativa foi mudada diante a crise. Entre as ferramentas utilizadas está a gestão de pessoas, dentre elas a área de recursos humanos para averiguar se houve demissões ou até mesmo mudanças na cultura organizacional. Será também usada o conhecimento na área de custos, processos e operações contábeis para averiguar se houve algum planejamento financeiro esperado para o ano e como ele foi mudado. O planejamento de trabalho terá como foco estudar a administrativa para averiguar como as empresas estão lidando com o tempo atual do cenário atual e pós-quarentena. Olá, eu sou Giovana e eu vou continuar a apresentação do nosso TCC, discorrendo sobre o item justificativo. O primeiro tópico desse item é o interesse pessoal pelo tema, o qual, em meio a uma decisão unânime do grupo, em meio a discussões de brainstorming, fora decidido que o tema deveria abranger um conjunto de pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, e sendo viável para ambas. Também fora decidido pelo grupo que, em meio à situação atual, a pandemia, o tema deveria facilitar o dia a dia de tanto clientes quanto comerciantes, em meio a essa situação. Agora falando sobre o segundo tópico desse item, a relevância e pertinência do tema, o qual essa pesquisa seria relevante, pois demonstraria para as empresas, o qual foi aplicada a pesquisa, a importância da adaptação e da inovação da cultura organizacional. Também seria relevante para os clientes, o qual facilitaria a entrega de seus produtos. E, principalmente, seria relevante para o grupo, o qual aplicaria todo o conhecimento teórico no prático, nessa pesquisa. Agora falando sobre as bases de conhecimento utilizadas nessa pesquisa, sendo elas a gestão empresarial, o conhecimento sobre planejamento, organização, direção e controle, o conhecimento sobre técnicas organizacionais, utilizando as técnicas de atendimento, tanto presencial quanto à distância, para clientes internos e externos, a administração de marketing, a utilização do conhecimento da pesquisa de marketing e o sistema de informação de marketing, o cálculo financeiro e estatístico, utilizando o conhecimento da análise de investimento, o conhecimento sobre cálculos, processos e operações contábeis, entre ponto de equilíbrio, e também o conhecimento de gestão empreendedora e inovação, utilizando o conhecimento da inovação e da sua importância para os negócios. E por último, a gestão de pessoas 2, a utilização do conhecimento sobre definição de treinamento e a sua utilização. Bom dia, eu sou a Michele e juntamente com a integrante Ana Catarina, irei discorrer sobre a problematização do tema. Em meio à crise da Covid-19, a economia foi gravemente afetada. Os comércios que não são demasiadamente importantes são os mais afetados, pois o Estado, analisando a possibilidade de aglomeração, determinou que devem permanecer fechados. Estes comércios estariam aptos para lidar com essa repentina crise? Teriam eles criado estratégias para combater os obstáculos causados por essa pandemia? A análise financeira é imprescindível para um bom planejamento da empresa
Entretanto, é comum que proprietários de pequenas empresas desconheçam a importância da elaboração desta análise. Neste momento, muitos colaboradores estão sendo demitidos e muitos comércios estão falindo. De que maneira os proprietários que não possuem conhecimento sobre um planejamento estratégico poderiam conservar suas empresas? O que estariam efetuando para que não fosse necessária a demissão de seus colaboradores e para que não ocorresse um colapso em seu estabelecimento? As organizações estão buscando novos meios de adaptação ao mercado atual. Entretanto, estão apresentando dificuldades mediante a tal situação. As empresas demonstram desconhecimento sobre as ferramentas que poderiam auxiliá-las. Poderia o sistema de delivery, juntamente com a utilização do marketing digital, auxiliar nesta crise, proporcionando à população a possibilidade de continuar utilizando produtos dos quais já estão habituadas a utilizar em seu cotidiano? As empresas seriam juntamente beneficiadas, pois assim poderiam continuar com suas vendas? Mesmo com os comerciantes lidando com a atualidade no seu próprio modo, o futuro ainda é incerto. Para aqueles que conseguirem passar pela atual conjuntura, pode haver grandes mudanças organizacionais. Em meio a este futuro incerto, estariam as empresas procurando por um planejamento estratégico? Elas estariam mais capacitadas para lidar com possíveis adversidades? Tendo em mente os problemas do Estado e da população, as empresas estariam qualificadas para lidar com novas mudanças? Bom dia, eu sou a Karen e vou dar continuidade aos procedimentos metodológicos. Após a realização das pesquisas, as informações coletadas pelo grupo serão tabeladas e organizadas em gráficos, a fim de analisar, identificar e solucionar os problemas apresentados pelos comércios durante o período de quarentena. Para melhor engajamento da pesquisa, será necessário conhecimento sobre planejamento, organização, direção e controle, análise de investimentos e gestão de pessoas. Além disso, será de suma importância consultar um profissional de logística e inovação, a fim de otimizar o rendimento de vendas e minimizar os gastos sem retorno. Olá, agora eu vou apresentar o cronograma. Bom, como podemos ver, entre março e abril foi realizada uma alteração na definição do tema, por conta da pandemia, que surgiu inesperadamente e o grupo teve que se adaptar a essa situação. Bom, até a segunda quinzena de maio, a maioria dos itens já estava realizada e entre a primeira e a segunda quinzena de junho, a maioria dos itens ainda estava a realizar, como a revisão dos procedimentos metodológicos e a entrega do TCC. Após isso, teríamos que realizar o artigo e, por último, no final, em dezembro, terá de se realizar a entrega final do TCC completo. Aqui está o nosso plano provisório do artigo que será realizado no próximo semestre. Este é um esqueleto de como ele será elaborado. Se inicia com a introdução e segue com metodologia, fundamentação teórica, análise do cenário atual, pesquisa com empresários locais, soluções apresentadas, cenário pós-quarentena e se encerra por meio das considerações finais, com referências, anexos e apêndices. Para finalizar essa apresentação, iremos encerrar com a frase que norteou o desenvolvimento do nosso trabalho de conclusão de curso. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas. Confúcio.